Olha, tem uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho autorizando justiça gratuita para quem se autodeclarar pobre. Para a gente poder entender melhor isso, Dr. Jorge Matsumoto, que é advogado, doutor em Direito pela USP, professor do INSPER, aqui conosco. Dr. Matsumoto, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Jornal Nova Brasil. Pois é, Heródoto, não tem almoço de graça, mas por TST parece que sim, né? Todo mundo, pelo menos os que litigam na Justiça Tributária e Civil, quando acionam a Justiça do Trabalho, esse tipo de justiça, quando perdem, tem que pagar custas. E é normal, a gente usa o erário, a gente usa a máquina, e aí, se você perder o processo, tem que pagar. Isso me parece que não está sendo entendimento da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho diz aqui, Heródoto, a contrário do que falou a reforma trabalhista, de que basta uma mera declaração, uma mera folha de papel escrita dizendo, me declarando que eu sou pobre para ter direito ao benefício. Isso é muito ruim, e eu explico por que é ruim. Porque com a ausência de risco ou com a ausência de perda financeira da parte que venha litigar, faz com que, claramente, aumentem as ações e aumentem o índice de litígios na Justiça do Trabalho. Doutor Matsumoto, até então, antes dessa decisão então do Tribunal Superior do Trabalho, qual era a prova que uma pessoa, ou um litigante, uma pessoa lá do fórum, precisava apresentar para dizer, olha, eu realmente sou pobre? Que tipo de comprovação ele tinha que fazer? Heródoto tinha uma regra muito clara na reforma trabalhista, que inclusive fez com que caísse o número de processos na Justiça do Trabalho. E a regra era muito clara. Para fazer jus à justiça gratuita, o empregado ou reclamante teria que receber até 40% do teto do regime da Previdência Social, o que daria aí aproximadamente R$ 3.100, ok? Então, se eu ganhasse até R$ 3.100, eu faria jus ao benefício. Claríssimo, correto. É o acesso à justiça que está na Constituição. Se eu não tivesse como fazer essa prova, eu poderia provar ou por declaração de imposto de renda, que eu tivesse, enfim, qualquer prova factível que fosse possível perante a Justiça do Trabalho. O que acontece? Como o TST decidiu agora em outubro, é o inverso. A regra é que por uma mera declaração eu faça jus ao benefício da justiça gratuita. E a empresa que acha que o reclamante, ou seja, a parte contrária, que não faça jus ao benefício da justiça gratuita, teria que provar se o reclamante ou empregado é hipossuficiente. Um verdadeiro absurdo. Agora, doutor Matsumoto, há recurso ainda para essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho? Ou hoje são favas contadas? Boa pergunta, Heródoto. Sim, eu entendo que essa discussão ela cabe aí aqui as entidades de classe se mobilizarem e realmente questionarem essa discussão no TST, onde? No STF, né? No STF é onde agora estão saindo a maior parte das decisões que fazem maior sentido no que tange a continuidade da reforma trabalhista. E, individualmente, eu, empresa, consigo discutir isto ainda nas reclamações trabalhistas, com provas, enfim, como eu mencionei. Eu agora tenho o ônus de dizer que aqui, Heródoto, se você demandar a Justiça do Trabalho, que você não é hipossuficiente, fazendo qualquer tipo de prova necessária, seja em rede social, seja nesses documentos que eu mencionei. Então, sim, cabe recurso, sim. Doutor Matsumoto, ainda pergunta de leigo. Enquanto se eu perder a causa lá no seu trabalho, eu ainda vou ser obrigado a pagar as despesas da parte contrária, o advogado da parte contrária? Heródoto,
o que está incluído nos benefícios da justiça gratuita. Eu não pago as custas processuais de agora, que são de até R$30 mil. Eu não pago os honorários periciais, que fariam jus, por exemplo, se eu quero uma perícia de insalubridade, contábil ou médica. Olha só. E mais, eu também me safo da sucumbência, que é o que você mencionou, de 5% a 15%. Essa sucumbência, que são os honorários da parte contrária, Heródoto, elas ficam suspensas pelo prazo de 2 anos, e aí a empresa, depois do prazo de 2 anos, pode aí, de certa forma, provar ou executar a sucumbência se encontrar algum meio de, por exemplo, executar esses valores em face do reclamante. Doutor Matsumoto, com isso, então, pode ser que os processos trabalhistas se arrastem ainda mais? Demais, Heródoto, demais. E aí eu acho que é uma coisa meio esquizofrênica do nosso sistema, né? O Barroso, no CNJ, cria uma comissão com a sociedade civil para diminuir a litigiosidade trabalhista. E é claro, ela é assustadora. O Brasil, com seu estoque de processos trabalhistas, tem mais processos que todos os países juntos do mundo. Olha só. Então, o ministro Luiz Barroso, criou essa comissão para diminuir a litigiosidade, o que realmente faz todo sentido. A contrário senso, o TST, numa decisão plenária, ou seja, com todos os ministros, com a maior parte deles, decide que o reclamante pode, a qualquer momento, sem qualquer custo financeiro, basta uma mera declaração, litigar e acionar a máquina a seu bel prazer. Doutor Matsumoto, muito obrigado aqui pela entrevista. Muito obrigado, Heródoto. Tenha um bom dia, ouvintes, telespectadores do Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Doutor Jorge Matsumoto, doutor em Direito pela USP e professor do INSP. Bom, vários pontos interessantes a respeito dessa entrevista para a gente entender o que acontece, mas um deles, eu gostaria até de pedir para o Robson repetir, dizendo o seguinte: as ações trabalhistas vão se arrastar durante muito mais tempo ainda lá no fórum. Demais, Heródoto, demais. E aí eu acho que é uma coisa meio esquizofrênica do nosso sistema, né? O Barroso... 8h27, vamos aqui com mais notícias para você.